Olá, meus amigos! Já imaginaram se a gente pudesse salvar e carregar nossas memórias como fazemos nos videogames? Tipo, pegar aquele save antigo do Mario e continuar de onde a gente parou? Hoje vamos falar sobre algo bem parecido no mundo dos computadores: a organização de memórias. E não é sobre lembrar onde você deixou o controle, mas sobre os computadores armazenando e acessando informações. Então, bora nessa aventura tecnológica? Vem comigo. A organização de memórias é um dos pilares fundamentais da arquitetura de computadores. Sem ela, nossos sistemas simplesmente não funcionam. Podemos imaginar a memória de um computador como uma biblioteca gigante, onde cada dado é um livro que precisa estar bem organizado para ser encontrado rapidamente. Existem diferentes tipos de memória em um único computador, cada uma com suas características e funções específicas. Por exemplo, nós temos a memória RAM, Random Access Memory, memória de acesso aleatório, volátil, usada para armazenar dados temporários, enquanto o computador está ligado. E a memória ROM, a Read Only Memory, que contém instruções permanentes, importantes para o funcionamento do sistema. Além disso, temos os discos rígidos, HDD, e as unidades de estado sólido, SSD, que são usados para armazenar dados de forma mais permanente. Essas memórias elas variam em termos de velocidade, capacidade, custo, e cada uma delas tem um papel crucial na performance do computador em geral. É preciso entender como essas diferentes memórias trabalham juntas e como elas nos ajudam a compreender melhor o funcionamento dos nossos dispositivos. Como podemos organizar, otimizar o uso dessas memórias para diferentes aplicações? Vamos lá saber disso aí? A primeira, a memória primária, é fundamental para o funcionamento dos computadores e é composta principalmente pela RAM e pela ROM. A memória RAM é como a bancada de trabalho do seu computador, onde todas as tarefas em execução são realizadas. Bom, ela é rápida, volátil, os dados são perdidos. Quando o computador é desligado, ela zera, porém, é crucial para a performance do sistema. Quanto mais RAM você tem, mais programas e mais processos podem ser executados ao mesmo tempo, sem que o sistema fique lento. Por isso, aumentar a RAM é uma das maneiras mais eficazes de melhorar a performance de um computador. Já a memória ROM é a memória que armazena dados permanentes, aqueles que não mudam e são necessários para inicializar o sistema. Vamos lá, é como se fosse a memória do BIOS, do computador, que contém todas as informações básicas para dar o start, para quando você liga a chave, quando você aperta o botão e quando você liga o computador. A ROM, diferente da RAM, ela não é volátil. As informações armazenadas nela não se perdem quando o computador é desligado. Além do BIOS, a ROM pode conter outros tipos de firmware que são essenciais para o hardware do computador. E esse hardware, seja o chipset, memória de vídeo, é que vai permitir o funcionamento dele corretamente. Tanto a RAM quanto a ROM elas vão trabalhar juntas para garantir que o sistema funcione de maneira eficiente. Enquanto a ROM lida com dados temporários e em uso no momento, a ROM garante que todas as instruções essenciais estejam disponíveis para você iniciar o sistema toda vez que é necessário. A memória secundária é onde armazenamos nossos dados de forma mais permanente, como documentos, fotos, vídeos e programas. Os discos rígidos, HDD, e as unidades de estado sólido, SSD, são os principais tipos de memória secundária. Os HDs, ou HDDs, são mais antigos e funcionam de forma mecânica, com discos que giram em um braço que lê e grava dados. Eles são mais baratos e oferecem grande capacidade de armazenamento, mas são mais lentos e suscetíveis a falhas mecânicas. A velocidade de um HDD é medida em rotações por minuto, ou RPM, e os mais comuns variam entre 5.400 e 7.200 RPM. Embora eficientes em termos de custo por gigabyte, eles não são a melhor escolha para sistemas que requerem alta velocidade de acesso aos dados. Por outro lado,
nós temos os SSDs, que utilizam memória flash, o que os torna mais rápidos e resistentes a choques físicos, pois não têm partes móveis. Eles são mais caros, mas oferecem uma performance muito superior, especialmente em tarefas que exigem leitura e gravação rápida dos dados. Os SSDs têm tempos de acesso praticamente instantâneos, tornando-os ideais para rodar sistema operacional e programas que necessitam de alto desempenho. Além de velocidade, os SSDs também consomem menos energia, o que os torna ideal para dispositivos móveis, como laptops. No entanto, devido aos custos mais elevados, muitas vezes os sistemas combinam um SSD para o sistema operacional e aplicativos principais e um HDD para armazenamento de dados maiores e menos frequentemente acessados. Aquele backup e aquelas fotos que ficam guardadas. Com a popularização dos SSDs, muitos computadores já vêm equipados com eles. Vão proporcionar uma experiência de usuário muito mais ágil, desde o boot do sistema até a abertura de qualquer programa. E leitura de arquivos. A escolha entre HD e SSD pode depender das necessidades específicas do usuário, equilibrando custo e performance. A cache de memória é uma memória ultra rápida que armazena temporariamente os dados frequentemente acessados pelo processador. É aquela parte do superpoder da CPU para acessar informações rápidas, sem precisar buscar na memória principal toda vez. Vamos lá, existem vários níveis de cache, L1, L2, L3. O L1 é o mais rápido e está localizado dentro do próprio processador, mas tem uma capacidade limitada, pequenininho. O L2 é um pouco mais lento, mas tem uma capacidade maior, também está integrado ao processador. Já o cache L3 é ainda maior, mas é o mais lento entre os três, embora ainda seja mais rápido que a memória RAM. A função da cache é reduzir o tempo de acesso aos dados e aumentar a eficiência do processamento. Ela armazena cópias dos dados mais utilizados pelo processador para que possam ser acessados rapidamente quando necessários. Vai evitar a necessidade de ficar buscando esses dados na RAM ou nas unidades de armazenamento mais lentas. Os sistemas de cache hierárquico é crucial para a performance do computador, especialmente em tarefas que exigem processamento intensivo, como edição de vídeo, simulações científicas e nossos jogos. Já a memória virtual é um recurso utilizado pelos sistemas operacionais para simular uma memória maior do que a física disponível no sistema. Ela utiliza uma parte de armazenamento secundário, como um HD ou SSD, para expandir a capacidade de memória disponível para os programas em execução. Vamos lá. Quando a memória RAM está cheia, o sistema operacional ele move alguns dados temporários para o espaço de memória virtual. Ele vai liberar a RAM para as novas tarefas. Bom, esse processo é conhecido como swap. Ele vai permitir que o sistema continue operando mesmo quando a RAM está saturada. Porém, essa memória virtual aí vai permitir que o sistema lide com mais dados do que a RAM física, mas vai ficar mais lento. Ela é significativamente mais lenta do que a RAM. Por quê? Isso ocorre porque acessar dados no HD ou SSD é muito mais demorado para o processador do que acessar na memória RAM. O uso oficial dessa memória virtual é só em sistemas que não possuem essa quantidade grande de volumes de dados na memória RAM e configurações inadequadas podem levar a um desempenho lento, já que o sistema pode passar muito tempo movendo dados entre RAM e armazenamento secundário e fazendo a leitura desses dados. Para otimizar o uso dessa memória virtual, o sistema ele tem que gerenciar inteligentemente esses processos. A alocação de memória, por exemplo. No Windows, eu tenho um arquivo de paginação que serve para gerenciar essa memória virtual. É o Page File. Ele ajusta o tamanho desse arquivo automaticamente. Levando isso para um SSD, isso pode melhorar consideravelmente a utilização do sistema operacional como um todo. E aí, pessoal? Curtiram a viagem pelo mundo da organização das memórias? Agora vocês sabem como o computador lembra de tudo e como ele organiza essas informações para acessar e funcionar de maneira rápida e eficiente os dados.
Assim como no jogo, onde a estratégia faz toda a diferença, entender essa arquitetura de memórias é essencial para dominar essa tecnologia. Para continuar a nossa aventura, eu preciso que agora vocês acessem a plataforma e leiam um texto de aprofundamento. Depois, não esqueçam de participar do fórum, comentem nas respostas dos colegas e troquem ideias sobre o aprendizado de hoje. E claro, responda ao quiz para garantir a nota da aula. Vamos juntos nessa missão, porque no mundo da tecnologia, conhecimento é power up, é poder. Até a próxima e continuem explorando. Até mais!